Ok, pessoal, boa tarde. Nós estamos voltando nesta semana o nosso estudo de educação corporativa. É muito importante que os alunos entendam que nós estamos passando por um momento, digamos assim, difícil no sentido das nossas aulas, porque nós estamos sendo obrigados a nos comunicar através do computador, né, aulas EAD, que eu sei que muitos alunos não gostam. Quem sabe alguns até passaram a gostar, né, perceberam que pode ser mais fácil, mais tranquilo. Mas é o aluno que gosta de aula presencial mesmo, gosta de ver a cara do professor, daí afora, realmente pode não gostar. Porém, é uma fase que nós precisamos adaptar. Essa ideia da adaptação é muito importante, porque eu volto a dizer, eu estou cumprindo todo o programa do semestre, nós temos mais 5 semanas para terminar o semestre, eu já programei os slides, né, toda a minha matéria para acabar exatamente na 5ª semana, né? Então significa que toda a minha matéria está sendo dada, das 3 matérias que eu dou. Então é muito importante que, se você por um acaso não acessou ainda a internet, não fez avaliação, não está ouvindo as nossas aulas, é importante que você se estruture de uma determinada maneira que você possa pegar esse conteúdo e fazer as atividades que precisam ser feitas, né? Eu já fiz uma atividade que eu ainda não dei nota, vou decidir ainda se eu vou dar nota ou não. Fiz outra atividade com nota valendo 1 ponto, tenho que fazer uma terceira atividade, quem sabe uma quarta. Se eu der nota na primeira, eu não faço a quarta, né? Se eu não der nota na primeira, eu vou fazer uma terceira, porque nós precisamos ter os pontos certos aí para poder dar nota para vocês e a gente aproveitar esse semestre, ok? Ok. A detalhe, na semana do dia 11, em maio, nós vamos ter uma prova online, né? Então é importante que vocês façam as provas, é importante que vocês façam os trabalhos, é importante seguir toda a metodologia, que eu sei que às vezes pode não ser exatamente o que você gostaria, mas é o que tem para hoje, é o que dá para fazer, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer problema, entre em contato comigo, manda um e-mail, o que eu puder ajudar, eu ajudo. Se deu problema de prazo, putz, grilo, nós vamos correr atrás, a gente dá prazo, sabe? O importante é que nós possamos terminar, digamos, a nossa matéria no semestre, ok? Nós vamos dar continuidade ao estudo das gerações. Nós vimos na última aula a geração YZ, agora nós vamos ver o mundo VUCA da geração Millennials. Esse VUCA é uma contração das iniciais das palavras, né, americanas, volatility, uncertainty, complexity e ambiguity, né, que em português nós traduzimos como volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Não deu para manter o U do VUCA, né, porque o termo deles para incerteza começa com U e o nosso começa com I. O restante deu para manter. Então, por uma questão de nós falarmos a mesma língua do mundo, né, viu-se por bem manter-se o termo VUCA, apesar da segunda palavra não vai dar exatamente vamos dizer, a tradução correta sem dúvida, mas não dá a primeira letra, né, para fazer o termo ser lido como nós gostaríamos. Mas, conforme eu falei, fomos obrigados, nós não, né? Quem fez o estudo não fui eu. Quem fez o estudo foi obrigado a manter o termo para nós falarmos a mesma língua do exterior, né? Esse é um vocabulário corporativo, né? Surgido na década de 90, dentro de um ambiente militar, né? O US Army War College, né? Que utilizou esse conceito para explicar o mundo pós-Guerra Fria. Guerra Fria, basicamente, o que é? Aspas, guerra,
fecha aspas, foi tido como melhor ainda, a Guerra Fria, né, fecha aspas, abre aspas no guerra e fecha no fria, Guerra Fria foi um termo usado para explicar uma guerra que foi travada entre os Estados Unidos e a União Soviética, onde um ameaçava o outro de jogar bomba, de fazer, de acontecer, blá 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 blá, e a gente que ficava no meio desse pandemônio achava que ia morrer no dia seguinte, né? Porque se um apertasse uma bomba, o outro ia se ver agredido e ia mandar a bomba para o outro. E aí cada país tinha uma bomba para cada capital do mundo, quer dizer, é um inferno total. Então o termo Guerra Fria basicamente é isso. Pode entrar na internet aí, você está na internet, o que é Guerra Fria? Você vai entender melhor do que essa curtíssima explicação que eu estou dando. Esse conceito se aplica com muita facilidade quando se busca explicar o momento atual de transformações intensas e absolutamente disruptivas. O que é disruptiva? Que está lá embaixo, tem capacidade para romper ou alterar, é alguma coisa que se rompe. Então, que trazem desafios pessoais enormes justamente por romper completamente os padrões tidos como corretos até há pouco tempo. Quer dizer, você nota que isso aqui foi feito na década de 90 para 2020, nós estamos falando de 30 anos, quem sabe a maioria de vocês não era nascido ainda. Você vê que é um negócio de 30 anos e que é extremamente atual, né? Você percebe que hoje nós estamos questionando muito os padrões que nós temos, né? Nós estamos questionando muito o que é certo, o que é errado, o que nós falamos, o que nós comemos, o que nós bebemos, o que nós ouvimos, coisa que até pouco tempo atrás a gente não duvidava, né? Quem queria duvidar, por exemplo, de um canal de televisão que falava as coisas para dirigir o povo de acordo com o pensamento de um governo, né? Basicamente a ideia que se tem, né, uma ideia pura, né, digamos, que se tem a respeito de uma emissora de televisão, ou de um rádio, ou de um jornal, ou de uma revista, o que é? Não é que eles direcionem o nosso pensamento. A função deles, eles teriam que dar a informação pura, tá certo? E nós tiramos as conclusões baseadas no nosso conhecimento, né? Só que a mídia está se percebendo nos últimos tempos que a mídia, infelizmente, não trabalha exatamente dessa forma, né? Então, como eu coloquei aqui, romper completamente os padrões tidos como corretos até há pouco tempo. Quem sabe muitos de nós acreditavam que a mídia falava a verdade, que ele estava ali a favor do povo e tudo mais, e nunca se questionou realmente se é verdade ou é mentira, né? É lógico, eu me lembro que quando eu estava no colegial, putz grilo, né? Vocês estão ainda fazendo o projeto lá no céu para reencarnar, né? Quando eu estava no colegial, eu me lembro que o meu professor de português já falava isso, que a gente tinha que ler as notícias na mídia, isso naquela época, faz mais de 50 anos. Tinha que ler, por exemplo, 2 jornais, a mesma notícia, para ver se o que eles estão falando é a mesma coisa, para a gente poder tirar a conclusão que a gente queria. Imagina que absurdo, né? Enfim, depois que a internet proporcionou um amplo e formidável acesso às informações, nós temos observado que os jovens, né, vocês têm mais poderes, né? Porque vocês têm possibilidade de saber tudo sobre qualquer coisa, têm capacidade de falar com o mundo inteiro, têm possibilidade de ter relacionamentos ilimitados, daí afora, né? Você pode falar com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia, com quem você quiser. Muitos de vocês já compraram em site chinês, você tem ideia do poder que você tem hoje. Porém, por enquanto, poucos estão conseguindo fazer isso de forma muito positiva, né? Por quê? Nós já comentamos a respeito, né? Vocês ficam muito, por exemplo, fissurados, por exemplo, no WhatsApp, né? Conversando uma porção de baboseira que não leva a conclusão nenhuma, com pessoas que, se der bobeira, sabem menos do que vocês, e esse superpoder que você poderia ter, que é movido, digamos, pela curiosidade, vocês não exercem. É isso que está se falando aqui.
É por isso que está dizendo, poucos estão conseguindo fazer isso de forma positiva. Então a questão é a seguinte, por exemplo, nesses tempos de coronavírus aí que vocês estão de quarentena, quantos de vocês têm efetivamente feito uma pesquisa na internet, pesquisado vida, por exemplo, de uma grande personalidade, pesquisado a respeito de algum projeto que vocês acreditam que pode ser interessante, a respeito de alguma notícia que vocês acreditam que é legal, né? Quantos têm efetivamente procurado pesquisar no YouTube, por exemplo, a respeito de algum tema que acredita que pode ser bom para você? Quantos têm feito um curso, por exemplo? Tem milhares de cursos gratuitos que está sendo ofertado na internet, né? Por isso que está se falando aqui que poucos estão conseguindo fazer isso de forma. Apesar de possuírem absurdo acesso às informações, desprezam todo e qualquer aprofundamento, contentando-se apenas com a superficialidade dos dados. A questão do fake news, né, gente? Muitos de nós recebem fake news, ao invés de ir lá ver se é verdade ou mentira, não sei o quê, já vai lá e passa, olha que absurdo, não falei para você, não sei o quê, alguma coisa que bate com o nosso pensamento, nós simplesmente passamos para frente, sem querer saber se é verdade ou mentira. Né? Preferimos adotar uma postura de espectador crítico, capaz de apresentar soluções que a gente acredita que todo mundo tem que adotar, mas nós não implementamos, né, para pegar essa solução e começar a fazer alguma coisa com ela. Então, quem sabe nós somos contra, por exemplo, nós não concordamos que alguém fale mal de outra pessoa, mas quando nós temos oportunidade, nós vamos lá e falamos. É isso que está aqui. Tá certo? É exatamente isso. Então eu digo para você, olha, não fala mal dos outros que não é legal. E aí quando você vai embora, fala, você viu só o que eu falei para outra? Tem que ficar chamando a atenção dela porque ela fez isso, blá, 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 blá. Quer dizer, eu falo uma coisa e faço outra. Essa aqui. Os mais jovens, imaturamente, que são vocês, né, no sentido de jovens, ainda sustenta a falsa pose de segurança e felicidade nas redes sociais. Que é isso que você vê, né? Fotografia, fulano coloca fotografia na beira da piscina, de biquíni, de short, com um copo de bebida na mão, né? Com um sorriso, mostrando uma felicidade, que muitas vezes você conhece a pessoa, você sabe que, gente, que fulano louca, né? Não tem nada a ver isso, né? Olha, imagina, quem diria, né? Fulano tá... Por quê? Porque o que interessa é a gente mostrar as pessoas têm que nos enxergar como se nós estivéssemos muito felizes, né? Estivéssemos muito alegres, saudáveis e contentes, né? Que muitas vezes é uma falsidade, é uma bobeira, né? Porque é comum, né? Você virar e falar, gente, vamos fazer uma selfie aqui, né? E o fulano tá bravo com aquela cara fechada e já mostra os dentes lá, que é para os outros verem que ele tá feliz. Acabou de tirar a foto, ele volta pro canto dele e continua bravo, puto. Essa que é a ideia, né? Essa falsa... E aqui nós temos a ideia do que é cada termo colocado lá atrás a respeito do VUCA. O mundo é volátil. Essa volatilidade significa o quê? Que ele é um espaço onde nós podemos mudar o que nós quisermos. Ele é extremamente... maleável, digamos assim, né? Eu coloquei aqui a natureza volúvel e dinâmica das mudanças, assim como a velocidade inconstante representa desafios e oportunidades, né? Não existe nada seguro, nada certo, nada, né, muito fechado, né? Você pode ver que muitas situações, muitas opiniões, elas mudam, né? Às vezes de uma hora para outra, dependendo muitas vezes da situação, dependendo muitas vezes de uma consequência que pode ser nefasta, né, pode ser ruim, pode ser boa e daí afora. Então o mundo é volátil. Aliás, o mundo é extremamente volátil, nós somos extremamente voláteis, né? Isso é muito legal a gente ter essa ideia. É por isso que é importante a gente sempre ter aquela ideia que é importante nós pensarmos sempre na possibilidade da mudança. A mudança, ela é inexorável, ela é fatal, ela vai acontecer. Queiramos nós ou não, gostemos ou não, ela vai acontecer. Ela está acontecendo, não duvidem. Você pode ter certeza que o mundo será diferente.
quando nós sairmos dessa quarentena, por exemplo. Né? Então, em 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, o negócio muda com uma facilidade. O mundo é incerto, né? Então não há como sustentar uma atitude com muitas certezas, né? Principalmente quando se está diante de informações superficiais ou suposições, né? Quer dizer, principalmente quando a nossa certeza, fecha aspas, uma certeza, ela não é muito profunda, né? Ela é superficial. Então, a probabilidade de nós termos que mudar de opinião é muito grande, né? E aí a ideia é que melhor é perceber que deve se preparar para saber como lidar com incertezas. A partir do momento que o mundo é extremamente vulnerável, extremamente volátil, extremamente mutável, é lógico que existem muitas incertezas que nós nos baseamos e que fatalmente essas incertezas amanhã se transformarão ou em outras incertezas, tá certo? Porque às vezes é uma incerteza em outra incerteza, ou às vezes numa certeza. Né? E isso aí causa esse incerto. O mundo é extremamente complexo, né? Porque não há cenário que permita apenas declarar intenções, ao invés de fazer algo, correndo o risco até de falhar. Então, essa complexidade, hoje nós vemos, por exemplo, né, a dificuldade que nós temos hoje de relacionamento, né, os relacionamentos entre gêneros, relacionamento entre raças, relacionamento entre religiosidade, entre cores. Então, vocês percebem a complexidade disso, né? Então, alguma coisa que é simples para você, para mim é extremamente difícil. Uma coisa que é fácil para mim, para você é extremamente difícil. Né? Então, essa complexidade, ela causa essa dificuldade, muitas vezes, até de relacionamento. O mundo é ambíguo, né? Então a ideia é que não há como deixar de ignorar as novas formas de se ver as coisas. Então, ambíguo na cidade é bom, na ideia de que existem várias formas de se enxergar a mesma coisa. Há muito tempo atrás eu li um negócio que eu achei interessante, né, que dá muita ideia dessa ambiguidade, que diz o seguinte, né, que certeza você tem que o azul que você enxerga é o mesmo azul que eu enxergo, né? O que nos dá essa tranquilidade, essa coisa de dizer que o vermelho que eu vejo é o vermelho que você vê, tá certo? Então você percebe que essas situações são situações de extrema ambiguidade, né? Ou seja, você pode enxergar uma situação, a morte de uma pessoa de uma forma, eu enxergo de outra, tá certo? Eu enxergo o nascimento de uma pessoa de uma forma, você pode enxergar de outra, né? Por quê? Porque em realidade não há mais resposta ou soluções precisas e específicas. Por isso é vital fazer uma escolha e absorver as consequências. Por isso que nós temos que efetivamente melhorar os nossos conceitos, melhorar o nosso conhecimento, melhorar a nossa postura e fazermos uma escolha. Né? Lógico que cada uma delas terá uma consequência, isso faz parte, a escolha, a consequência é o resultado de uma escolha. Porém, muitas vezes é melhor errar, mas optar por uma posição do que ficar sempre em cima do muro. Porque quando você está em cima do muro, nós somos obrigados, quando nós estamos em cima do muro, nós somos obrigados a nos satisfazer com as escolhas que os outros fizeram. Se você faz uma escolha, mesmo que você corra o risco de errar, mas você tem uma ideia para se defender, para defender-se. Tá certo? Isso aqui é muito importante. Aliás, Dante Alighieri diz que os lugares mais quentes do inferno são reservados às pessoas que durante a sua vida terrena ficam em cima do muro. Olha só, Dante Alighieri é o homem. É preciso lembrar que todo aprendizado vem de atitudes e realizações. Por isso é importante estar aberto a cometer erros. É por isso a ideia de você optar. Obrigado. Estou recebendo um cafezinho aqui, vocês estão servidos? Aqui, viu? É a vantagem da aula online. Tem café.
Deixa eu ver se tá bom. Peraí, vou tomar café, peraí. Eu fiz isso para vocês perceberem que eu tô tomando café, hein? Agora eu vou tomar que nem gente educada. Tá bom. Então a ideia é que é preciso lembrar que todo aprendizado vem dessas atitudes e realizações. A nossa construção como pessoa é baseada nas escolhas que nós fazemos, né? Você já deve ter percebido, por exemplo, que às vezes você tem uma determinada amizade, uma determinada pessoa que você anda com ela, e ela é uma pessoa que, vamos dizer assim, ela é mais ponderada, ela é mais tranquila, ela é mais consciente, né? Então, às vezes você quer tomar uma atitude assim, ela fala, não, calma, será? Ai, meu Deus, né? Ai, vamos pensar mais, não sei o quê. O que acontece? Essas posturas fazem com que nós cometamos menos erros, né? E aí a gente aprende com essa pessoa. Da mesma forma que às vezes nós podemos estar do lado de um porra louca, que você fala, é isso mesmo, vai lá, isso mesmo, mete o pau, meu, que se dane, papapá, você vai lá, faz uma merda lá e dá um problema. Então tudo isso é fruto do quê? Das nossas escolhas. Por isso que é importante nós escolhermos, nós sabermos escolher. É lógico que quando a gente é jovem, a gente tem mais dificuldade, porque nós não temos muita experiência. Mas quando você vai ficando mais velho, pelas suas experiências, você aprende a fazer as melhores escolhas. Isso é fundamental. Vou beber outro golinho de café. O mundo VUCA, então, da geração millennial, está cheio de desafios e só uma mudança incrível de atitude irá permitir ao jovem participar plenamente das transformações que atendam suas expectativas. Ou seja, as expectativas dos jovens é muito grande, e só que ele precisa entender que ele tem que melhorar seu próprio conteúdo para ele poder efetivamente melhorar-se e aí atender às próprias expectativas. E a ideia das competências, né? Avaliação de resultados de programas educacionais. Para mensurar esse desempenho, o Eboli, né, o escritor de um livro que inclusive nós colocamos na nossa relação, sugere a realização de 3 avaliações. A avaliação anterior ao treinamento, que é para a gente saber o que a pessoa precisa, né, o que a nossa equipe precisa. A avaliação durante o treinamento, para saber se nessa análise da necessidade essa aplicação de medidas corretivas está dando efetivamente melhorando a pessoa, e a avaliação após o treinamento, que é a mensuração da aprendizagem aplicada no cotidiano do trabalho. Eu trabalhei, já devo ter dito isso, muitos anos com treinamento, e às vezes eu dava treinamento para uma equipe, depois de 2, 3 meses eu voltava lá para avaliar a equipe. Né? Por quê? Que é para ver se o treinamento que eu tinha dado melhorou efetivamente as pessoas. E honestamente, tinha vezes que eu via que não melhorou tanto assim. Entende? Eu devia enfatizar mais uma coisa, enfatizar mais outra. Por isso essa ideia da... As competências organizacionais básicas seriam ter preço compatível com o mercado, ter um bom sistema de atendimento ao cliente, estar bem localizado geograficamente, ter profissionais com formação adequada. Então você nota, ter preço compatível com o mercado. Por exemplo, você sabe como é que um posto de gasolina, um estacionamento, como que ele decide qual é o preço que ele vai colocar no caso do combustível e do estacionamento, no serviço que eles vão prestar? Né? O cara vai naquela região, percorre a região de carro, vê o preço que os estacionamentos cobram, que o combustível custa, e ele basicamente coloca o preço, se não igual, pelo menos aproximado. Você pode notar isso. Todas as vezes que você anda num determinado local, a gasolina tem um preço mais ou menos equivalente. Estacionamento tem um preço mais ou menos equivalente. Precisa ter um bom sistema de atendimento ao cliente, isso hoje é fundamental.
né? Nós hoje comparamos muito uma empresa com outra. Quando a gente vê que fulano tem um atendimento que não é tão bom, nós temos a condições de não querer mais voltar lá, né? As empresas têm que estar bem localizadas geograficamente. Hoje em dia nós não estamos mais dispostos a andar muito longe para ir atrás de um determinado produto ou serviço, né? Antigamente, questão de 40 anos atrás, 30 anos atrás, você tinha que comer um churrasco em tal lugar, então você ia lá em tal lugar comer o churrasco. Você tem que ir em tal lugar para fazer tal coisa, para comprar tal produto. Eu tenho, sabe? Eu sou de Guará, né? Guaratinguetá, né? Então já comentei com vocês isso. Eu trabalhava na prefeitura em Guará e a gente tinha como norma, quando vinha para São Paulo fazer compra, parar numa churrascaria Terra Viva, né? Que era uma churrascaria que não tem mais, né? Ela fechou. Né, na saída de São Paulo, a gente parava lá para comer. Né? Nossa, mas era the best. Ninguém perguntava para a gente o que a gente trouxe de mercadoria. A primeira pergunta é: você parou no Terra Viva? Né? Por quê? Porque tinha um churrasco lá que era... Hoje em dia, bicho, antes de chegar em São Paulo, lá em Guaratinguetá mesmo, tem 3 churrascarias. Tá certo? Então isso hoje é fundamental na ideia dessa competência organizacional. Né? E ter profissionais com formação adequada. Então, quando você vai ser servido por um garçom, o garçom tem que saber como é que te serve, ele tem que saber como é que te apresenta uma conta, como é que te apresenta o cardápio. Né? Se você vai no posto de gasolina, o cara tem que saber como coloca o combustível para você, como é que passa seu cartão, tá certo? Basicamente a ideia é essa. E as competências organizacionais essenciais, ainda podemos considerar o ambiente organizacional que estimula a criatividade e inovação, práticas de reconhecimento e recompensa estimulantes à melhoria constantes, né, dos processos e desempenho profissional, gestão voltada para a formação e desenvolvimento de posições-chave da empresa. Quer dizer, a empresa ela tem que proporcionar ao funcionário possibilidades para o funcionário se estimular no que tange a própria inovação do trabalho que ele está fazendo, do próprio processo, né, do próprio desempenho dele. A empresa tem que dar essa abertura para o profissional. Muita empresa que é muito fechada, às vezes, muita empresa que não, a ordem é essa, tem que seguir dessa forma, porque é assim que nós trabalhamos faz 20 anos. Essa empresa está fadada a ter problema, né, porque as coisas evoluem. Né? Tudo evolui muito, né? Eu vi outro dia, por exemplo, ontem eu vi nos Estados Unidos o cara entregando uma pizza com um drone. O drone igual aquele filme Oblivion. Sabe aquele filme Oblivion do Toninho Cruz? Do Tom Cruise? Então, ele tem um robô lá, um androide lá, será que capta que é aquilo? Que ele, quando precisava atacar alguém, não sei o que, o pessoal mandava esse androide lá, que ele voava e disparava e matava e tudo mais. Era exatamente essa parafernália aí, que ela vai no tipo, não sei se é 20º andar, andar alto pra cacete, na sacada, né? Ela, numa mão, ela dá a maquininha, o fulano aproxima o cartão dele na maquininha, né? Não tem esse negócio que nem aqui no Brasil ainda de inserir, não. Ela aproxima, né? Faz o pagamento e daí no outro braço do Android, aí, sei lá como é que chama essa psiroca aí, vem a pizza. O cara abre e aí a pizza de quem que é? Propaganda da Domino's. Pizza da Domino's. Puta vida, dá até vontade de comer uma pizza, né? Só tô com café aqui, tô com fome. Nossa, nem posso falar que tô com fome, porque eu acabei de almoçar. Acabei. Enfim, outras competências que é interessante sempre são as competências distintas, né, reconhecidas pelos clientes como diferenciais, distintas no sentido de diferentes, né, que isso aí confere vantagem para a própria empresa, né. Então, quando você vai pôr gasolina num posto, hoje não tem mais isso, né? Você vai pôr gasolina num posto de gasolina, o cara lava
lava o vidro, enche o pneu do carro, né? Isso é uma competência distinta. Competência de unidade de negócio, né? Pequeno número de atividades-chave, né? Esperada pela organização das unidades do negócio, né? Competência de suporte, atividades que servem de alicerce para outras atividades da empresa. Então, por exemplo, a construção e o trabalho eficientes em equipe pode ter grande influência na velocidade e qualidade de atividades dentro da empresa. Então, uma coisa leva a outra. A capacidade dinâmica, que é a condição da empresa se adaptar continuamente suas competências às exigências do ambiente. E a competência individual, que é aí que vocês entram. Quer dizer, de tudo vocês entram, mas competência individual, que é compreender a competência como soma de conhecimento, habilidade, é o tal da psiroca do chá, que nós já devemos ter comentado, né? Que é o quê? Competência, habilidade e atitude, né? É aquilo que eu sempre comento, né? Você às vezes tem competência, né? Você até tem condições de fazer alguma coisa, mas você não tem habilidade, não tem atitude. Às vezes você sabe fazer, mas você não quer fazer. Pelo salário que eu recebo, eu não vou fazer essa porcaria. Pelo chefe que eu tenho, eu não quero que ele se dane, né? Então isso é falta dessa competência individual aqui, né? Mas a ideia que eu coloco é somente isso, né? O chá aí não assegura que a pessoa tenha competência para a sua função. Ela precisa estar comprometida com a empresa, com as suas tarefas a serem cumpridas e entregues no prazo necessário. Então é aquele negócio, pô, meu chefe é um boçal, tudo bem, mas eu vou fazer o meu melhor, é minha obrigação, eu sou pago para fazer o melhor, eu vou fazer o melhor. Porque na realidade é aquilo que eu já comentei com vocês. Eu quando estou trabalhando por uma empresa, eu não estou fazendo pela empresa, pelo chefe, pelo salário, eu estou fazendo por mim. Então eu vou fazer o melhor por mim. Por quê? Porque o meu objetivo mental efetivamente é aprender, é ter mais conhecimento, ter mais aprendizado para ir para algum estágio. Outras competências, competência da organização e competência individual. Então o Zarifian, já em 2000, né, há 20 anos atrás, distingue diversos conteúdos em relação às competências organizacionais que configuram diferentes áreas de desenvolvimento de competências, que é competência sobre processos, né? Então tem pessoas, né, inclusive que têm facilidade de entender um processo com facilidade de mudar processo, competência sobre a organização em si, saber organizar fluxo de trabalho, competência de serviço, né? Ali a competência técnica pergunta qual o impacto que esse produto ou serviço terá sobre o consumidor. Então aquele exemplo que eu dei lá do robô, qual o impacto será que não tem, né? Imaginou? Hoje em dia, por exemplo, com questão de segurança, você já deve ter visto, tem muita gente que na hora que vai construir um muro, vai construir uma casa, coloca aquele negócio redondo, né, para receber, né, você já viu, né, que ele abre, né, então quando ele abre para o fulano colocar a pizza ou colocar uma entrega, ele fecha para o fulano. Quando ele abre para o fulano, né, o dono da casa, ele fecha para você. Isso aí o que é? É efetivamente medo de ser roubado, medo de não sei do que. Você imagina que impacto teria, né? O fulano não precisar mais ir na porta para atender a pizza, né? Não precisa ir lá pegar com o zelador a pizza lá embaixo, tá certo? Não, o negócio vem na sua sacada. Que andar você tá? Eu tô no andar, no 13º andar, né? Lá do B, né? Tá certo? Quer dizer, o fulano chega lá, o robô lá, entrega para você a tua pizza e você não tem que dar satisfação para ninguém. Imagina que impacto que não tem isso na nossa vida, né? As competências sociais, né, que é o saber ser, né, incluindo atitudes que sustentam o comportamento das pessoas. E aí o autor identifica 3 domínios. Pessoal, desculpe. Tive que espirrar. Desculpe, não teve jeito. Não ouvi nenhum saúde de vocês, hein? Putz, grilo, hein? Putz, se der bobeira, tem gente aí falando, putz, tomara que morra, né? Putz, grilo. Tá bom, vai. Vamos ver só. A gente vai se encontrar ainda, né? Enfim, o autor identifica 3 domínios dessas competências, que é autonomia, responsabilização e comunicação, que são as competências sociais. A competência técnica é tudo que o funcionário precisa saber para desempenhar uma função, como, por exemplo, a informática, idioma, sistema específico, equipamento de solda, por exemplo, desenho técnico, por exemplo, daí afora.
né, que é a competência técnica, né? E as competências comportamentais, que são os diferenciais competitivos do funcionário, né? Que basicamente é aquela ideia, vamos dizer, que é sua, né? Que você desenvolveu, que você tem facilidade para desenvolver e você consegue desenvolver, né? Durante a tua trajetória, a tua vida, né? Que é a flexibilidade, puta, já falamos disso, né? Flexibilidade é fundamental, né? Para que nós possamos ser melhores, entender melhor a visão do outro, né? Para a gente não ser muito fechado, né? E daí fora. Criatividade, né? Que é a ideia de estar sempre acreditando que as coisas têm que mudar mesmo e que tudo é possível e eu vou bolar um jeito diferente de fazer isso, daí fora. Iniciativa, que é efetivamente dar o primeiro passo, né? Não, gente, eu vou fazer porque eu tenho condição, eu sou o cara, puta, eu vou fazer. Ah, mas fulano não vai gostar, não interessa se não gostar. Aliás, tem um livro maravilhoso, não perdeu o livro não, cacete. Tem um filme que eu vi a semana passada de um ator, daquele ator que eu não sei o nome, me cobra isso, que agora tá me fugindo tudo aqui, putz grila, que o cara, Mãos Habilidosas, o nome do filme. O cara é dos Estados Unidos, é negro e recém-formado lá, entrou num lugar para trabalhar fudido lá, né? Um puta lugar legal pra caralho. E ele foi chamado uma madrugada lá, que ele estava de plantão, e a enfermeira falou para ele o seguinte: olha, esse cara aqui que entrou agora, tá tudo fudido aí, né? Baleado, sei lá que merda que ele tava, tem que ser operado agora. Ele falou: chama o doutor tal que tem autorização para operar, né? Aí ela falou: eu já tentei, um tá viajando e o outro não consigo contato. Se você não operar esse cara agora, você vai morrer. Ele falou: eu não tenho autorização para fazer isso, né? Esse médico falou, né? Mãos Habilidosas, o nome do filme, né? E aí ele virou e falou: quer saber, eu vou lá fazer. Foi lá, operou o cara e tal, salvou o cara. No dia seguinte o diretor chega, chama ele na sala: pô, meu, você tá louco? Você fez uma operação que, se tivesse dado errado, você tinha acabado com o nosso hospital, você tinha perdido o emprego, você tinha demonstrado que nós não temos condições de de fazer frente a um problema dessa gravidade. E o cara ficou olhando assim, tipo, né? Ele não falou nada, né? Aí o cara virou para ele, né, bravo e tal, aí estendeu a mão e falou para ele: meus parabéns, você agiu certo. Quer dizer, a iniciativa dele salvou o paciente e o hospital. Por quê? Porque o paciente ia morrer, lógico, e isso ia pegar mal para o hospital. Então ele tomou uma atitude, né, que muitas vezes é o que nós estamos precisando, né, tomar uma atitude, uma iniciativa, né, de fazer alguma coisa, às vezes em prol de nós mesmos, né, nós somos às vezes tão preguiçosos, né. Enfim, não é nem preguiçoso, né, às vezes nós somos cheios de paradigmas, né, mas enfim. Outra influência direta é a organização, né? Nós sermos organizados, é tomar a decisão, aquilo que eu falei lá atrás, né? Sair de cima do muro, né? Ter muito foco no cliente, né? Então eu, quando quero fazer um serviço bem feito, eu quero fazer por mim sem dúvida, né? E logicamente eu estou também com foco no cliente, né? Acreditando que o meu cliente vai gostar do que eu estou fazendo e isso vai ser bom para mim, tá certo? E a comunicação, né? E aí não só a comunicação verbalizada, mas a comunicação do teu penteado, a comunicação do teu, né? Da sua roupa e daí afora. Né? E aqui eu coloquei um sinótico para vocês, falando da estratégia, aprendizagem e competência, onde a estratégia ela é uma mão... É um percurso de duas mãos, né? A estratégia está ligada com a inteligência, né? A aprendizagem está ligada com a estratégia e com a competência, e a competência ela vem desses recursos tangíveis e intangíveis, né? Então a ideia é que isso aí é um círculo, vamos dizer assim, de rotação infinita, sempre procurando melhorar a própria estratégia, a aprendizagem e a competência, com recursos tangíveis e intangíveis, né? O que se pode tocar e o que não se toca.
né? Então isso é muito legal, a gente ter essa ideia que nós precisamos ser estratégicos, precisamos estar aprendendo sempre, precisamos sempre estar melhorando a nossa competência. Com recursos que nós podemos efetivamente, às vezes, tocar, ver, e recursos que às vezes a gente não consegue tocar nem ver, mas você consegue sentir, você percebe que é melhor, você percebe que é o melhor para você e para a tua empresa. Né? E a gestão de pessoas por competências, principais impactos nas empresas, nas organizações. A partir da estratégia corporativa e do diagnóstico de competências organizacionais, é possível o planejamento de ações de gestão de pessoas. Essa etapa consiste em mapear as competências humanas necessárias para a consecução dos objetivos estabelecidos na estratégia, realizar um diagnóstico a respeito e planejar ações para desenvolvê-las.